A parábola do bom samaritano é uma história sobre a importância da compaixão e da gentileza. Jesus está ensinando que devemos ajudar aqueles que estão em necessidade, independentemente de sua raça, religião ou status social. Um homem estava viajando pela estrada de Jerusalém a Jericó, quando foi assaltado por ladrões. Eles tiraram suas roupas, o espancaram e o deixaram meio morto na estrada. Por acaso, um sacerdote estava descendo pela mesma estrada. Quando ele viu o homem, ele passou direto por ele. Um levita também passou pelo homem sem ajudá-lo. Então, um samaritano veio viajando pela mesma estrada. Quando ele viu o homem, ele ficou com pena dele. Ele foi até o homem e derramou vinho e azeite em seus ferimentos. Ele os enfaixava e o colocou em seu próprio animal de carga. Ele o levou para uma pousada e cuidou dele. No dia seguinte, ele tirou 2 moedas de prata e as deu ao dono da pousada. Ele disse: "Cuide deste homem. Se você gastar mais do que isso, eu te pagarei quando voltar." Qual desses 3 você acha que foi o próximo de seu próximo? O advogado respondeu: "O que me parece foi o que teve misericórdia dele." Então Jesus disse a ele: "Vá e faça o mesmo." A parábola do semeador. O semeador saiu a semear sua semente. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes brotaram imediatamente, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol nasceu, as plantas queimaram, e por não terem raízes, murcharam. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em boa terra e produziram frutos, algumas 100 por 1, outras 60 por 1 e outras 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus explicou que a semente é a palavra de Deus. As sementes que caíram ao longo do caminho são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a entendem. As aves representam o diabo, que vem e rouba a palavra de Deus de seus corações, para que não possam crer e sejam salvos. As sementes que caíram em terreno pedregoso são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e a aceitam imediatamente, mas não têm raízes. Essas pessoas creem por um tempo, mas quando surgem tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo se desviam. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas são sufocadas pelos cuidados desta vida, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não produzem frutos. As sementes que caíram em boa terra são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, a entendem e a produzem frutos. Eles produzem 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Esta parábola nos ensina que a palavra de Deus é poderosa e pode produzir mudanças em nossas vidas. Quando ouvimos a palavra de Deus, devemos entendê-la e aplicá-la às nossas vidas. Se fizermos isso, produziremos frutos que glorifiquem a Deus. O filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao pai: "Pai, dá-me a parte da herança que me cabe." Então o pai dividiu os seus bens entre os 2 filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e partiu para um país distante. Lá, ele desperdiçou toda a sua riqueza em uma vida de libertinagem. Quando tudo o que ele tinha se foi, houve uma grande fome em todo o país, e ele começou a passar fome. Então, ele foi e arrumou emprego com um cidadão daquele país, que o enviou para seus campos a fim de alimentar os porcos. Ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele caiu em si e disse: "Quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão, enquanto eu aqui estou morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus servos." Então ele se levantou e foi para o pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e teve compaixão. Ele correu e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado seu filho." Mas o pai disse: "Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Traga o bezerro gordo e mate-o.
Vamos comer e comemorar porque meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. E eles começaram a comemorar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e se aproximou da casa, ouviu música e dança. Ele chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu de volta com saúde. Mas o filho mais velho ficou furioso e se recusou a entrar. Então seu pai saiu e o implorou. Mas ele respondeu ao pai: eu trabalho para você há tantos anos e nunca quebrei um dos seus mandamentos. Mas você nunca me deu um cabrito para eu comemorar com meus amigos. Mas quando esse seu filho voltou, que desperdiçou a sua propriedade com prostitutas, você matou o bezerro gordo para ele. O pai disse: meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso celebrar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. Esta parábola é uma história sobre a misericórdia e o amor de Deus. O filho mais novo representa as pessoas que se afastam de Deus. Ele desperdiça sua herança, que representa as bênçãos de Deus, em uma vida de libertinagem. Quando ele finalmente percebe seu erro e volta para Deus, Deus o recebe de braços abertos. O filho mais velho representa as pessoas que se sentem merecedoras da graça de Deus. Ele acredita que é melhor que seu irmão, porque sempre obedeceu a Deus. No entanto, Deus mostra amor e misericórdia a ambos os filhos. Esta parábola nos ensina que Deus é sempre disposto a nos perdoar, não importa o quão longe tenhamos ido. Ele também nos ensina que devemos ser misericordiosos com os outros, assim como Deus é misericordioso conosco.